Bora lá, adicionando aqui a nossa tela, a apresentação do Melo no Fórum Mídias de hoje. Está contigo, Melo? Fórum Mídias de hoje, 17 de dezembro de 2024. Vou fazer aqui uma análise, trazer uma análise aqui para os amigos e amigas que estão nos assistindo sobre a arapuca que a Globo armou para o Lula no Fantástico, que já foi bastante comentado. Até o Rovai fez um ótimo comentário ontem no Fala Rovai sobre isso. Mas eu preferi fazer aqui trazendo trechos para mostrar como foi armado isso, porque foi uma entrevista dada no domingo à tarde, quando o presidente estava recebendo alta, e para ir para o Fantástico, para ir ao ar no Fantástico à noite. Foram convocados 4 editores para a matéria, 4, para uma matéria que, teoricamente, era apenas uma entrevista, não é? Com a Sônia Bride, uma repórter bastante tarimbada. Bom, então vamos andando com... Aqui o Lula está comentando, vamos no primeiro aqui, o Lula está comentando sobre o caso do general Braga Neto preso, aí ele fala, é muito grave, eu fiquei chocado e vou te dizer uma coisa, eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa, mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente. Aí a Sônia, presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Lula, veja, eu não tive direito de defesa, eu fui preso primeiro para depois eu me defender. Bom, muita gente já critica a Sônia Bride por ela ter feito isso. Eu não concordo. Eu acho que o presidente arriscou dando uma entrevista para a Globo. E o Lula é bastante experiente para saber com quem está lidando, não é? Eu acho que a falha ali foi dou a entrevista, se ela não for editada, for na íntegra. Deu esse mole e aí ele se estrepou. Ela fazer a pergunta questionando o presidente é aquilo que a gente define aqui sempre. A pessoa não pode apenas dizer o que ela quer. O repórter tem o direito, no caso, a Sônia Bride, de falar. Mas quando o Lula disse que as pessoas têm que ter todo o direito de defesa, né? Ela fala, mas o senhor não teve direito de defesa? Ele fala que não teve. Aqui, ela não continua. Vamos para o próximo slide. Mas vem a edição, né? Vem a edição. Cortam, aí é arapuca, é golpe sujo. Porque o que acontece? A locução faz uma interpretação, interrompe a fala do Lula sem que o Lula possa comentar isso. Porque é acrescentado depois. Se ela tivesse falado isso aqui, que está na locução para o Lula poderia rebater isso aqui. Mas a locução mata. Então fala, locução, quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do STF era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado, e o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou, então, o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Esta semana, a reforma tributária foi aprovada. Olha só, o assunto muda na locução. Pois é, né? Esta semana, a reforma tributária foi aprovada no Senado, ou seja, cortaram um trecho da entrevista do Lula e aí fizeram uma cabeça aqui na locução para onde volta a Sônia Bride em seguida.
Pois foi um jogo sujo, né, Melo? Porque, assim, uma coisa é o Lula firmar com a Globo um acordo de que a entrevista vai ser veiculada na íntegra. Ok, foi veiculada na íntegra. Aí a Globo sorrateiramente fala, ó, eu não cortei a entrevista, mas eu inseri uma locução ali que não é a repórter fazendo a pergunta para o Lula, ou seja, ele não tem a oportunidade de rebater, de responder, né? O Lula sempre fala, antes de toda entrevista, né, na maior parte das entrevistas que ele dá, o Lula fala: vocês podem perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser também. Né? Agora, o que foi feito aí foi uma artimanha de edição, né, que mostra bem qual foi o objetivo da Globo neste caso, né? Ressuscitar a Lava Jato, né, Melo? E colocar a palavra do presidente em dúvida. E o resumo feito o que aconteceu ali, e foi reconhecido pelo Supremo, foi a parcialidade. A Vaza Jato mostrou conluio entre a pessoa não pode ignorar isso. Você vê que a Globo até hoje continua passando pano para a Lava Jato. Exatamente. Houve um conluio entre os promotores e o juiz. E vejam aí. A defesa a defesa do presidente pediu várias provas que foram negadas pelo. O Lula foi condenado por objeto indeterminado, uma coisa assim, não me lembro. Ele não tem prova nem fato, exato, por fato indeterminado. O imóvel nunca foi dele, o sítio lá de Atibaia também nunca foi dele. Não encontraram um tostão da tal corrupção da Lava Jato nas contas dele, nem da mulher dele, dos filhos dele, do neto dele, até o tablet do neto dele foi confiscado, e não encontraram nada. E, mesmo assim, ele foi condenado com uma rapidez impressionante. O sujeito, na segunda instância, leu 2.000 páginas em uma semana, o que se mostrou que seria impossível alguém ler naquele tempo. Ele teria que ler sem parar, não sei quantas páginas por minuto. Exato. E olha como funciona a artimanha também, Melo, na locução que você registrou aí, né? Quando eles falam aqui, ó, em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Qual que é a artimanha aí? Eles suavizam o fato do caso não poder ter sido julgado em Curitiba apenas com a expressão Curitiba não tinha competência para julgar o caso. O que é essa falta de competência aí? É a parcialidade, a suspeição, entendeu? Quando você pega o caso e joga para uma vara que não é a vara competente, por que o caso está sendo jogado para lá? Porque se sabe que aquela vara é parcial, que aquela vara vai condenar, que aquela vara responsável pela Lava Jato vai condenar o Lula, independentemente das provas que forem apresentadas, independentemente da conclusão do processo em si, porque a conclusão já estava tomada antes da investigação. Né? Então, a artimanha da mídia aí é falar que Lula foi inocentado apenas por uma questão técnica, porque não poderia estar na vara de Curitiba, mas só esteve na vara de Curitiba por uma motivação parcial. Porque se fosse um processo imparcial, este processo jamais estaria na vara de Curitiba. Né? Pois é, e aí o que as pessoas entendem? Não, na verdade ele foi condenado, mas aí ele o único erro é que foi lá em Curitiba, o resto estava tudo certo. Não, estava tudo errado. Todo o julgamento foi uma farsa. Isso é que ficou provado. O julgamento do Lula foi uma farsa. Até hoje mesmo, os que chamam Lula de ladrão, você fala, então me diga o que ele roubou. O que ele... não, roubaram o dinheiro da Petrobras, que até devolveram o dinheiro, mas estava na conta dele, foi pego com ele. Ele tem algum imóvel? Nunca teve nada disso. Entendeu? Então é má fé. Isso aí é má fé. O que foi feito ali foi uma arapuca. Aproveitaram o presidente se recuperando de uma cirurgia. Ele faz a concessão de dar uma entrevista exclusiva depois dele ter dado uma coletiva para todos os repórteres. Foi fazer uma gentileza para a Globo para levar uma rasteira. Como disse o Rovai ontem lá no Fala Rovai, que vale a pena assistir aí,
aqui na TV Fórum, na playlist lá do Fala Rovai, Sim. foi a famosa fábula do sapo e o escorpião. Foi lá e levou a ferroada do escorpião. Pois é, a Miriam Marques comenta que o Rovai questiona o tratamento de síndrome de Estocolmo do governo Lula com a Globo. Pois é, né? O Lula, inclusive, Melo, antes dele se eleger novamente presidente, ele já havia afirmado algumas vezes que não concederia mais entrevistas para a Globo, a não ser que fossem, né, divulgadas na íntegra e sem edição, né? E que aguardaria um convite para dar entrevista à Globo nesses termos, né? Inclusive na época da Lava Jato, logo que ele saiu da prisão e tudo mais. E vocês se lembram, na campanha presidencial de 2022, que Lula foi dar entrevista ao Jornal Nacional e William Bonner começa a entrevista dizendo: presidente Lula, o senhor não deve mais nada à justiça, né? Porque de outras vezes que o senhor esteve aqui, né, foram mencionados os processos, etc. Então, é feita ali uma espécie de meia-culpa. Agora, é complicado, né? O Lula vira presidente novamente, e aí ele tem que pensar como presidente, né? Não só como Lula, pessoa física, né? Tem que pensar como o cara que está ocupando a cadeira de presidente da República e colocar na balança, né? Dar entrevista para o veículo de comunicação de maior audiência do país, né? E correr o risco de levar uma punhalada pelas costas, como foi o caso, né, ou simplesmente se recusar a dar entrevista, e aí este veículo de maior audiência, de maior alcance do país, taxá-lo de uma pessoa hostil à imprensa, que não fala a jornalista. Eu acho que ele avaliou, inclusive pela Sônia Bride, que tem uma história, né, jornalística. Eu não vi a Sônia Bride eu acho que o presidente, como o governo está muito acuado com esse tiroteio aí, e também pelo fato de você estar saindo do hospital, está meio aturdido, meio... não é fácil. Então, vamos seguir aqui. Aí, daquela locução, volta para cá. Ó. O senhor acha que dá para conviver com essas mudanças? As mudanças, ou seja, o assunto tinha saído de lá da prisão da Lava Jato e tudo para a reforma, né? Com essas mudanças, ou o governo ainda vai tentar reverter esse quadro, já que o cálculo hoje é que, como está, a taxa ficaria entre 28% e 28,5%. Olha, veja, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar o tributo nesse país. Nós achamos que, se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar o tributo. Agora, essa proposta, aprovada pelo Senado, vai voltar para a Câmara, que já tinha sido aprovada na Câmara. Então, vamos ver quando eu voltar. A partir de quinta-feira, eu vou conversar com as pessoas, vou conversar com a Haddad, possivelmente em casa essa semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributo. Aí vem a Sônia Bride. A próxima aí. Olha só, ela fala em seguida: o pacote de corte de gastos foi muito mal recebido nessa semana, né? Subiu o dólar, caiu a bolsa, e há uma percepção de alguns analistas de que, com a inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação, e que a inflação afeta também o mais pobre, que o juro mais alto vai afetar o mais pobre. Ela está falando do mercado, a avaliação que o mercado fez, a subida do dólar, a queda da bolsa, mas boa parte da sociedade gostou muito do pacote, na parte da taxação dos que ganham mais de 50 mil, na parte da isenção para os 5 mil. Essa parte ela não comentou, e ela não disse, ela deveria ter dito aqui: o pacote de gastos foi muito mal recebido pelo mercado, pelos agentes financeiros, porque eles é que receberam muito mal o pacote, mas não fez isso. Vamos para o próximo. Aí o Lula: Sônia, o pacote foi mandado para o Congresso e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu possa mudar, eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ele perdeu a paciência quando ela deu essa
catucada do mercado, sem citar o mercado, o presidente é visível na entrevista, porque a gente não pode botar a entrevista aqui, né? É da Globo, a gente tem que botar. Aqui ele está irritado. Ele fala: ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez, e não é o mercado que tem que ficar preocupado. Ele entendeu o que ela estava falando do mercado. E ele estava respondendo ao mercado. Primeiro que ela não fala nem em responsabilidade fiscal e não fala nem em mercado, ela não usa esses termos. Exatamente. E o Lula já responde. Ela fala, o pacote não foi bem recebido. Ela falou, não foi bem recebido. Exato, o Lula é muito perspicaz nesse sentido, né? Lógico, ele sabe onde ela quer chegar e dá na... É isso. Aí ele fala aqui no final, a única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Esta é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. Aí o que acontece? Tum! Edição. Aí entra locução. Sim. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar os juros básicos da economia em 1 ponto percentual por unanimidade, com votos de todos os integrantes, incluindo os indicados por Lula como futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. Isso está certo, essa comunicação está certa. E não teria problema nenhum se tivesse sido feito pela Sônia Bride ali, ao vivo com o presidente, dando a ele a oportunidade de rebater isso. Exatamente. E isso não foi dado. E aí é que está a Arapuca. Não em fazer a pergunta, quem vai dar entrevista na Globo tem que saber que vai receber chamadas do outro lado, pode ser contestado. E com certeza o presidente Lula está pronto para responder essas perguntas. Agora, não pode você fazer uma entrevista e comentar com locução sem dar ao... Foi uma Lava Jato 2, porque na Lava Jato o Lula era acusado sem ter o direito do contestatório. Então, vem a locução, carimba o Lula. Você está comentando isso aí, mas olha, os indicados por Lula como futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. O Banco Central explicou que a decisão foi necessária porque a inflação está fora da meta, com sinais de elevação espalhados pela economia. A taxa de juros é a ferramenta que o Banco Central dispõe para manter a inflação sob controle. Aí a Sônia quando volta da locução, a Sônia já vem. Depois de 20 minutos da entrevista, os médicos pediram para encerrar, para não cansar o presidente, que havia acabado de receber alta. Ela faz mais uma outra pergunta, mas isso já não importa, porque aí toda a entrevista ao vivo, mas aí toda a entrevista, o problema não foi a entrevista. Eu acho que, mesmo com tudo isso, o presidente Lula se saiu muito bem na entrevista. O problema foi a arapuca montada, pegando uma pessoa, convalescendo, saindo de uma cirurgia, como ele mesmo disse, passou muito medo de morrer, emocionada, pegando alta naquele dia para ir para casa, fazendo uma gentileza de dar a entrevista, porque já tinha acabado, já tinha dado uma coletiva, foi lá e aí tinham 4 editores lá prontos para fatiar a entrevista e fazer e dar um golpe no presidente. Isso daí foi uma covardia. Não podia ter, de jeito nenhum, isso ter sido feito. Aí, então, vamos ao próximo. Lembrar, presidente Lula, sempre do governador Leonel Brizola. Quando vocês tiverem dúvida quanto a que posição tomar diante de qualquer situação, atentem. Se a Rede Globo for a favor, somos contra. Se for contra, somos a favor. A Globo sempre trabalhou contra os interesses do povo brasileiro.
A Globo, quando o Getúlio se suicidou, o povo como na ditadura, foram em cima dos carros da Folha, foram em cima dos carros do jornal O Globo, aqui no Rio de Janeiro. A Globo foi contra o 13º salário. A Globo foi contra o 13º salário. Aqui, ó, o maior projeto educacional aqui do Rio de Janeiro foi bombardeado pela Globo, como disse o Brizola, comentando quando ele foi conversar com o Roberto Marinho, contando que pudesse ter o apoio da Globo para divulgar o projeto dos CIEPs, de educação integral. E o Roberto Marinho falou, não tenho nada contra de fazer as escolas, mas escola com piscina, faça umas escolinhas. Então, nós sabemos o que... Eu acho que o presidente avaliou. Vou dar uma entrevista, vou falar para a população, né, passar uma mensagem positiva, como ele passou ali, de que houve a semeadura e que 25 e 26 serão anos da colheita, que assim seja. Mas, presidente, abre o olho. Não pode, né? Não pode, porque eles são crocodilos. Era isso por hoje. Muito bom. Agora, claro, essa entrevista para o Fantástico, a Globo, né, deu essa punhalada, como você colocou, mas eu até avalio que, no geral, não só nos limitando à entrevista para o Fantástico, mas a aparição do Lula ali de surpresa na coletiva, né, após, durante a notícia da alta e tudo mais, o combo todo, acho que ficou bom para o Lula, né? Eu acho que foi muito acertada ele resolver falar de bate-pronto logo depois que ele recebe alta, né? Se mostrar ali que está forte e tudo mais. Então, teve essa sacanagem da Globo na entrevista do Lula, mas no combo geral, eu acredito que o presidente tenha se saído bem e deve apostar mais nessa espontaneidade em sua estratégia de comunicação, como foi no caso da coletiva que ele apareceu de surpresa, né? O problema foi a edição. O problema foi acrescentar em coisas quando ele não podia se defender. Não é? Você convida uma pessoa para dar entrevista, depois você fica comentando a entrevista da pessoa sem ela poder rebater. Isso é uma covardia. É jogo sujo. Mas esperar o quê da Globo? É isso. Ele arriscou. No cômputo, acho que se deu bem. Mas eu acho que da próxima vez ele vai ficar mais esperto ainda. Vai ficar cabreiro. Porque não se faz, não é? Não se faz. Você pegar e montar depois o que a pessoa falou e tirar sem ela poder se defender, né? Porque se aquilo que foi dito ali, a Sônia Bride tivesse dito a ele, né? Que ela tivesse alguém lá no ponto com ela falando, fala, ele está dizendo isso, fala isso aí para ele. Aí ela falava na hora, pau, e ele respondia, né? Aí é do jogo. Você se abre para uma entrevista, você está ali para responder as perguntas. É por isso que eu defendo que ele faça aqui, como eu falo isso há bastante tempo, as manhaneiras lá do Obrador. O Lula é um excelente comunicador. Porque a Cláudia Sheinbaum continua, né? A Cláudia Sheinbaum está fazendo. Exatamente. E com isso você desmonta, porque as pessoas ficam aquele famoso off. Fontes do governo dizem que o coisa... Para que fontes do governo se o presidente está ali todo dia para responder aquilo? Não precisa. E a Globo não costuma fazer esse esquema, né, Melo? É esquisito. Azé, 4 editores para uma entrevista com só a Sônia Bride e o Lula. O editor, para picar uma entrevista? Não, já 4 pessoas. Muita gente, não é? Devia estar batendo cabeça ali. Inclusive, fizeram uma coisa que é ridícula, porque a locução dá um corte para fazer um comentário sobre a prisão do Lula, aí começa a falar da Lava Jato, e a locução muda de assunto, que começa a falar da reforma tributária.
Sabe, um negócio, eu nunca vi isso. Nunca vi. Coisa de louco. Também me surpreendeu muito, porque, como vocês sabem, também trabalhei Globo, eu não conhecia esse esquema que eles usaram com o Lula, não. Um esquema novo, de fato, é uma inovação no estilo de apresentar uma entrevista, né? Porque, em geral, se é o Bolsonaro, pergunta-resposta, acabou. Assim, no caso do Lula, fizeram uma exceção. É isso. Não, eles não contestam ao vivo e nem na edição. O Lula, que se contestassem ao vivo, eu acho que tem que entrevistar, pergunte o que tem que perguntar. Se a pessoa se sujeitou a dar a entrevista, ela tem que se sujeitar às perguntas que forem feitas, desde que sejam respeitosas, não vá ficar achincalhando o entrevistado. Mas você fazer, na pós, você colar uma edição sem ele ter direito a responder, nem aquele famoso no final, procurado depois pela nossa reportagem para responder às observações, não tivemos resposta. Nem esse famoso e cínico não obtivemos resposta, eles votaram. Foi ali só na canela mesmo. Vamos em frente. É isso. Ô, Zen, eu sei que a gente já estourou o horário, mas é isso mesmo, eu queria finalizar com essa notícia internacional aqui, porque a gente trouxe ontem aqui no Fórum Café, é importante a gente dar atualização disso, a Ana pode comentar bastante sobre o assunto também, é o seguinte, rolou ontem no parlamento alemão a votação da moção de desconfiança contra o Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, chanceler que é o equivalente a um primeiro-ministro aqui na Alemanha. E ele perdeu essa moção de confiança conforme já era esperado, né? A maioria votou contra o chanceler, portanto, agora cabe ao presidente alemão, o Walter Steinmeier, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Essas eleições vão ocorrer no dia 23 de fevereiro, e o próprio Scholz pretende ser o candidato, nome do Partido Social Democrata, para tentar mais um mandato, só que as pesquisas apontam que quem lidera aí para o próximo pleito, o pleito antecipado, é o CDU, né, o Partido Cristão Conservador, legenda da ex-chanceler Angela Merkel, com a SPD ali em segundo, e o AfD, que é a extrema-direita, disputando essa segunda força política aí. Então, parlamento bem fragmentado na Alemanha, a crise política se intensificando na medida que a crise econômica também cresce no país, com fábricas fechando, demissões, tudo isso ocasionado principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, né, Ana? Quando o gás russo parou de ser fornecido à Alemanha, e isso causou inflação nos preços, desemprego, enfim, foi um impacto tremendo que já era político e que já era econômico e social, agora se transforma numa crise política. É isso, a tendência já era essa, né, Ivan, de que ele realmente fosse quebrado aí esse voto de confiança e que fossem chamadas novas eleições, e a gente analisa que o impacto da guerra na Ucrânia ele é grande, né, no debate político na Alemanha. E eu estava vendo também uma candidata da AfD, não sei se você já viu, a Alice Weidel. Eles vão projetar aí, não tem possibilidade, eu acho, de fazer, né, a chanceler, mas ele está propondo aí uma candidata que propõe parar a guerra da Ucrânia, terminar a guerra. Ela não é uma grande fã, aqui no perfil que eu estou lendo, da União Europeia e da OTAN. Então, ela é uma espécie de Marine Le Pen da Alemanha, é isso? Pois é uma figura bem controversa, Ana, é a Sarah Wagenknecht. É meio difícil. Não, eu estou falando da AfD. Da AfD. Tá, achei que estava falando da Sarah. A Sarah Van, que eu falo Sarah Van, porque eu não sei falar esse nome dela, ela é do antigo Die Linke, né? Então, ela vai concorrer pelo partido dela, né? O novo, que é esse nome, que é o nome dela. Aliança Sarah, nome dela, né? E sim, pois ela vai concorrer, vem crescendo bastante, né? Mas sim, tem essa candidata do AfD, né? Que assim, a plataforma política do AfD, no geral, né, é uma plataforma política anti-imigração e anti-União Europeia, né?
Eles querem que a Alemanha saia da União Europeia, eles querem fechar fronteiras para imigrantes em todas as condições, enfim, e que tem entre seus quadros aí entusiastas do período nazista, né? A boa notícia com relação a se é que tem alguma boa notícia é que, independentemente de quem se eleja aí nesse pleito antecipado na Alemanha, provavelmente vai ser o CDU, pelo que indicam as pesquisas, mas independente de quem for, nenhum partido quer fazer coalizão com a AfD. E é muito difícil algum partido na Alemanha conquistar a maioria absoluta no parlamento. Então você conquista ali uma pequena maioria e você precisa fazer coalizão com outro partido. E ninguém quer fazer coalizão com a AfD. Então, mesmo que o CDU ganhe, é provável que tenha que fazer coalizão com o próprio SPD do Scholz. Com certeza. Vamos acompanhar. É isso. Por hoje é isso, né, Zenho? Temos mais notícias? Eu acho que por hoje, primeiro agradecer ao Antônio Melo. Isso. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Daru, até amanhã. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau, Melo. Obrigada.